E aí, pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos. Eu fui marcado num vídeo aqui para que eu reaja lá no Instagram. Vamos ver o vídeo. Depois eu faço meus comentários. 10 coisas que você não sabe dos Mormons. 10º livro de Mórmon é complemento da Bíblia. O livro é seguido como a Bíblia também é. Nono Adão é o arcanjo Miguel. Antes de vir à Terra, Adão era o arcanjo. Oitavo batismo dos mortos. Além do batismo dos vivos, tem dos mortos. Sétimo, não tomam café, chá preto e álcool. Nada de cafezinho, ouviu essa menina. Sexto, Deus ainda tem profetas na terra. Além dos 12 apóstolos também, né, querida? Quinto, não creem na Santíssima Trindade. Cada um é um Deus, mas não são um só. Quarto, negros não podiam ser sacerdotes. Até 1978 não eram ordenados os negros. Terceiro, casamento polígamo podia. Até 1890 era permitido o casamento plural. Segundo, o Jardim do Éden foi nos Estados Unidos. O Jardim do Éden fica no Missouri, Estados Unidos. Primeiro, Jesus pregou aos índios do Brasil. Ao ressuscitar, Jesus visitou as Américas. Qual crença você mais achou interessante? Ok, Seitas e Heresias. Eu já ouvi falar desse livro e, na verdade, eu já até li este livro há muito tempo atrás, antes de eu ser um missionário, porque um amigo do meu irmão, né, que foi convidado para a igreja para conhecer os missionários, ele falou com o pastor ou líder religioso dele, não sei quem era, e deu esse livro para ele, e ele mostrou para a gente, olha, tem esse livro aqui, vocês estão numa igreja ruim e tal. E eu dei uma analisada naquele livro e procurei responder as perguntas do amigo do meu irmão. Então, esse livro já é bem antigo, eu não sei essa página se realmente está tentando vender, endossar esse livro, parece que sim, né? E parte do conteúdo desse livro fala dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que na época eram conhecidos como Mormons, né? Até hoje são conhecidos como Mormons, mas nós preferimos usar o nome correto da igreja, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, acho que eu dou essa introdução porque usa muito a palavra Mormon nesse vídeo e saiba que ele está querendo se referir à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porque não existe Igreja Mormon, existe a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas vamos lá, eu separei esses 10 pontos que ele fala e eu vou tentar responder para vocês. Não é muito difícil, o vídeo não vai ser longo. Acredito que qualquer jovem da igreja que faz o seminário conseguiria explicar essas coisas muito bem. Primeiro, o livro de Mórmon é um complemento da Bíblia. Isso é verdade, ambos são seguidos. Nós amamos e valorizamos a Bíblia, nós amamos e valorizamos o livro de Mórmon, sabemos que eles são a palavra de Deus. E o que talvez surpreenda as pessoas é que nós temos mais escrituras. Nós temos no nosso cânone de livros escritos não apenas a Bíblia, que é composta pelo Velho e Novo Testamento e o livro de Mórmon, mas também temos Doutrina e Convênios, que é um conjunto de revelações dos profetas desses últimos dias, e nós temos a Pérola de Grande Valor, que também contém revelações, traduções e declarações de fé. Então nós temos esses 4 livros como nossas obras padrão. E nós também acreditamos que Deus, ele tem capacidade de falar, que ele não fechou a sua boca, e como ele revelava no passado, ele revela hoje. Portanto, as palavras dos profetas são para nós escrituras também. Segundo, é interessante, né? Todos os pontos teológicos que nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, diferimos de outras crenças, ele traz algumas coisas como Adão é o arcanjo Miguel, né? Qual o problema disso? A Bíblia realmente não ensina expressamente que Adão é Miguel, mas a Bíblia também não diz que não é assim. E essa crença específica não muda nada no personagem Miguel e no personagem Adão, que são mencionados na Bíblia. Pelo contrário, na verdade, muda de modo positivo, eu acho, né? Porque a gente entende melhor a posição de Miguel e a posição de Adão no plano de salvação. E Adão não é apenas Miguel, Adão também é o ancião de dias que é visto lá em Daniel. Adão, ele tem um papel muito importante para nós no plano eterno de Deus. Ele é o patriarca nessa dispensação humana que todos nós estamos, nesse mundo afastado de Deus, onde nós viemos para ser testados no período mortal.
Ele teve um papel importante na Guerra dos Céus, antes de virmos a essa terra, como Miguel, que defendeu o plano de salvação, ficando ao lado de Jeová. E nós sabemos que ele terá um papel muito importante nos últimos dias, como ancião de dias e como Miguel também, né? Porque as trombetas que são mencionadas lá em Apocalipse, em Doutrina e Convênios, por exemplo, 88, também tem uma descrição sobre a segunda vinda em Doutrina e Convênios 45, 133. A gente vê que Miguel, ele tem um papel muito importante. Então, nós realmente cremos nisso. Nós acreditamos que Joseph Smith recebeu essa revelação. Se você vê, por exemplo, tem várias escrituras, você pode ver no Guia de Estudo das Escrituras, Adão, e você vai ver isso mais. Doutrina e Convênios 27:11, por exemplo, menciona claramente que Adão é Miguel. Só pela Bíblia você não vai ter esse conhecimento, é verdade, mas se você descobrir que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, que ele revelava a sua palavra aos profetas do passado e ele revela hoje, então vai ficar muito mais fácil para você aceitar que Deus pode falar verdades que estavam ocultas de reis e de nobres do passado, que ele decidiu revelar nessa grande e última dispensação do evangelho que nós vivemos. O terceiro ponto que ele cita é batismo pelos mortos. Essa prática era conhecida pelo apóstolo Paulo, é por isso que no seu discurso de ressurreição ele diz assim, há uma ressurreição. Inclusive naquele discurso ele fala de Adão também, né? Assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. E enquanto ele está expondo sobre a ressurreição, ele diz, uma das provas da ressurreição é o batismo pelos mortos, porque o que adianta a gente batizar os mortos se não há ressurreição? Essa é a pergunta que ele faz em 1 Coríntios 15:29. E eu sei que existe um monte de interpretação, especialmente por parte dos evangélicos, de que Paulo não está falando da morte física. Mas, meus irmãos, se você lê o discurso e faz uma interpretação gramatical básica, você não precisa viajar na maionese, você só faz a interpretação literal que está lá. Você não consegue se afastar disso, porque ele está falando sim de morte física. É por isso que as pessoas vão morrer em Adão. Se não houver uma morte física, uma morte real, o corpo e o espírito separar, não há ressurreição real. Então o apóstolo Paulo está falando sobre o batismo pelos mortos, porque os mortos, eles um dia vão ressuscitar. E antes da ressurreição, eles precisam estar preparados para atingir o mais alto grau de glória. E essa preparação inclui o batismo. Jesus Cristo ensinou, está lá falando para Nicodemos em João 3, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Seria injusto que Deus estipulasse essa regra universal, né? Só pode entrar no reino de Deus se for batizado, sem dar possibilidade que todos os seus filhos, porque ele ama todos, pudessem ser batizados. Agora, nós sabemos, e por causa da maldade dos homens, por causa do mau uso do arbítrio das pessoas, das tentações de Satanás, muitas pessoas não tiveram acesso ao Evangelho. E mesmo as pessoas que têm acesso, às vezes elas recebem isso com preconceito, elas não conseguem discernir, porque elas estão afastadas da verdade, estão cegas. Então, Deus, ele vai julgar essas pessoas justamente, vai dar oportunidade para elas. E o mundo espiritual, que é o lugar que nós vamos depois que nós morremos, as pessoas continuam sendo ensinadas. Lembra que Isaías profetizou que Jesus Cristo pregaria aos mortos? Que ia ser quebrado os grilhões e as prisões e que ele libertaria os prisioneiros? Pois bem, Pedro falou sobre isso, o cumprimento dessa profecia, porque Jesus de fato pregou aos espíritos que estavam em prisão e eles foram libertados. Lembra quando Jesus está na cruz dizendo ao ladrão que hoje estarás comigo no paraíso? Pois é, aquele homem receberia a mensagem do Evangelho, o que foi esclarecido por revelação moderna. Lá em Doutrina e Convênios a gente aprende mais. Joseph F. Smith, que foi um profeta de Deus, teve a visão de como que é o mundo espiritual e como essa pregação acontece. Está em Doutrina e Convênios 138, recomendo vocês que leiam. Então, é verdade, nós acreditamos no batismo pelos mortos. Agora, nós nos batizamos em favor, né? Uma procuração. O espírito do morto não entra em nós, o morto não aparece para nós e a gente joga ele na água. Nada disso. É uma coisa bem simples, mas muito bonita e sagrada, onde normalmente um descendente daquele falecido, ele vai até o templo
e ele é batizado em lugar e a favor daquele que já morreu há 200, 300, 1000 ou muitos e muitos anos atrás. Não tomam café, chá preto e álcool. Bom, essa é parte da palavra de sabedoria. Realmente nós temos uma lei de saúde e nós não tomamos essas substâncias. Nós também não usamos drogas, nós não fumamos, nós procuramos fazer exercício, nos alimentar bem. E o Senhor se preocupa com a nossa saúde. Ele diz que o nosso corpo é o templo de Deus. É uma lei de saúde que foi dada no passado, né? Se você ler no Velho Testamento, você vai ver que os israelitas não podiam fazer uso de certos alimentos e até o modo de preparar certas coisas tinha que ser seguido. Nós recebemos uma lei de saúde porque o Senhor, sabendo das maldades e calamidades que existiriam em nossa geração, Ele nos advertiu, nos dando uma palavra de sabedoria. E eu sou muito grato pela palavra de sabedoria. O quinto é um ponto doutrinário importante também. Diz assim, Deus ainda tem profetas. Além dos 12 apóstolos também, né, querida? Eu acho engraçado as expressões que ele usa nesse vídeo. Bom, ainda bem que temos profetas e apóstolos. Assim era a igreja de Jesus Cristo no passado. Assim é a igreja de Jesus Cristo hoje. Eu quero ler para vocês uma passagem que está em Efésios, porque o apóstolo Paulo, ele bate nessa tecla sobre como deve ser a igreja de Jesus Cristo. E a forma como a igreja de Jesus Cristo era desenhada no passado, como foi estruturada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a gente acabou de estudar no Vem Segue-me sobre os 12 apóstolos, né? Paulo, ele explica, e deixa eu abrir aqui o meu Novo Testamento, Efésios, vamos para o capítulo 2, versículo 20, diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E nessa carta dele, ele continua falando, se você for por 4:11, também diz assim, que Jesus mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Pois bem, o apóstolo Paulo enfatizou que o fundamento da igreja de Jesus Cristo se encontra, né, nesse edifício que é para o nosso aperfeiçoamento, os apóstolos e profetas. Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, mas os apóstolos e profetas foram colocados por ele para conduzir a igreja. Sendo assim, uma igreja que não tem profetas e apóstolos não pode ser reconhecida como a igreja de Jesus Cristo. A igreja primitiva tinha essa estrutura, a igreja moderna precisa ter também. Agora, qual igreja tem um profeta e 12 apóstolos? Você conhece? Eu conheço. Se chama a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Algumas outras religiões, engraçado, começaram a dizer que seus ministros eram apóstolos. Isso é recente, é um fenômeno recente, porque, 50 anos atrás, raramente você ouviria uma coisa assim. Mas agora nós ouvimos, né? E em 1830, quando a igreja foi organizada, não havia uma religião que, tomando o nome de Jesus Cristo, dizia que tinha um profeta e 12 apóstolos. É porque, simplesmente, elas não eram a igreja que tinha a plenitude da verdade eterna, como a igreja de Jesus Cristo tem. 6. É dito lá que nós não cremos na Trindade. E diz assim, cada um é Deus, mas não são um só. Nós cremos na Trindade. É verdade que nós não cremos na Trindade como outra parte do mundo cristão, e até mesmo outras religiões, né, às vezes interpretam a Trindade também. Nós acreditamos que a deidade é composta por Deus o Pai, Jesus Cristo, o Filho do Homem de Santidade e o Espírito Santo, o Consolador, o Testificador. Esses três formam a Trindade. Faz parte da nossa doutrina, não está apenas na Bíblia, está também no livro de Mórmon, está em Doutrina e Convênios. Inclusive, Doutrina e Convênios tem um versículo bem claro que Joseph Smith explica sobre a Trindade. O Pai tem um corpo perfeito e glorificado, e o Filho também, o Espírito, sendo um personagem de Espírito, para que possa habitar em nós e testificar sobre o Pai e o Filho. Esses três seres, nós acreditamos, não são um só, mesclados na mesma substância, né? Algumas religiões, eles têm o que eles chamam de mistério da Trindade. Eles não conseguem explicar como três
são compostos em um. Nem eu também consigo explicar isso, é bem confuso. E embora eu reconheça que exista muito que nós não sabemos sobre a Trindade, mas muito mesmo, muito mais do que provavelmente nós sabemos, eu não posso negar que Deus revelou nesses últimos dias a verdade fundamental de que Ele é nosso Pai Celestial. Ele tem um corpo de carne e ossos como eu e você, só que a diferença é que o corpo dele é glorificado. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então temos, se for imagem e semelhança, é porque ele tem olhos, ele tem nariz, ele tem boca. De fato, Moisés falou com ele face a face, quer dizer, ele tem uma face, né? Aí depois diz a outra parte das escrituras que Moisés não conseguia ver mais a face, só via as costas de Deus, mas tinha costa. Então isso não é simbólico para nós, isso é literal. E não é só o testemunho de Moisés, vários profetas viram Deus. Nós temos testemunho no livro de Mórmon que o irmão de Jared viu o corpo do Senhor Jesus Cristo antes que ele nascesse, o corpo espiritual dele, antes que ele tomasse carne e sangue sobre si. E então nosso espírito ele já tem a forma semelhante à nossa, com dedos, com braços, com olhos, sabe? Então, nós cremos nisso, que fomos gerados por pais celestiais, a sua imagem e semelhança em espírito, e depois fomos criados aqui na terra, a imagem e semelhança de Deus. Quando nós viemos aqui, nós viemos para ser testados por um curto período, e quando nós morrermos, embora haja uma separação entre corpo e espírito, um dia eles voltarão a se unir pela glória de Jesus. E nós seremos unidos a Deus, não em substância, mas em propósito e em glória. Ou seja, a Trindade para nós é a união de três seres divinos em todos os aspectos, exceto na substância. Eles não têm o mesmo corpo. E isso para nós é tão óbvio. Nós estudamos o batismo de Jesus Cristo. Estava lá João Batista imergindo o Senhor Jesus Cristo na água. A voz do céu de Deus veio dizendo: "Este é meu filho amado em quem me comprazo." E o Espírito Santo se manifestou no sinal que foi visto por João através de uma pomba. Então, meus irmãos, fica muito claro, três seres distintos ali. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu dois personagens. Também viu dois personagens, Joseph Smith, no início dessa da restauração, né, da igreja aqui nesses últimos dias, o pai e o filho. Então, para nós, a Trindade é algo muito sério, é a nossa primeira regra de fé. Cremos em Deus, o Pai Eterno, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Nós realmente cremos na Trindade. É uma mentira dizer que nós não cremos. Agora, às vezes, alguns membros eles vão evitar a palavra Trindade, né? Em língua portuguesa a gente não faz tanto isso, mas aqui nos Estados Unidos alguns membros fazem. Eles evitam falar a palavra Trindade porque as pessoas, quando eles falam Trindade, pensam que a gente crê em Deus como uma coisa só. E não é. A gente acredita que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito são três seres separados, que estão unidos no propósito de nos dar a vida eterna, mas que não se confundem, tá? Se você pudesse, o véu fosse rompido e você visse Deus, você veria ele como um homem exaltado ao lado do Senhor Jesus Cristo, um homem exaltado agora, e o Espírito Santo, um homem que tem um espírito, que não tem um corpo, mas eles têm figuras e feições humanoides, como nós. Aliás, nós fomos baseados neles, tá certo? É isso que nós acreditamos. Então, porque nossa compreensão da Trindade difere, eu diria, da maioria dos outros cristãos, não significa que nós não cremos na Trindade. E nem significa que nós cremos em muitos deuses, porque também essa é outra acusação que fazem, que não está aqui listada, que eu já falei em vídeos anteriores e posso falar de novo, mas nós acreditamos que devemos orar unicamente a Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. Nós acreditamos no único e verdadeiro Deus, que nos amou profundamente a ponto de enviar o testificador, que é o Espírito Santo, para dizer que a nosso coração, que Jesus é o Cristo e foi morto pelos nossos pecados. Então, é errôneo dizer que nós não cremos na Trindade. Bom, o outro aspecto é que os negros não podiam ser sacerdotes até 1978. Eles não eram ordenados, é o que diz. Isso é uma meia-verdade, porque acontece que o profeta Joseph Smith, ele ordenou homens negros
ao sacerdócio. Inclusive um deles foi 70, fez missão, mas quando a igreja se mudou para Utah, né, se afastando da perseguição que havia nos Estados Unidos, inclusive passava o território indígena, era México, depois os Estados Unidos começou a incorporar aquela parte, comprou do México, o Utah, que era um território, virou estado. Enquanto todas essas questões estavam se desenvolvendo e os membros da igreja estavam colonizando essa parte no oeste americano, Brigham Young, que era o presidente da igreja na época, disse que os homens negros não podiam ser ordenados ao sacerdócio. Naquela época, a escravidão era legal nos Estados Unidos, não em todos os estados, mas em vários estados. Em Utah havia leis que permitiam as pessoas terem escravos. Interessante, né? Porque Joseph Smith, ele foi candidato à presidência dos Estados Unidos e antes de ser assassinado, ele tinha um plano de governo que ia acabar com a escravidão. Então, os membros da igreja eram muito contra a escravidão, a grande maioria deles, né? Nem todos, porque havia muito conflito político a esse respeito. A gente sabe um pouco o que é conflito político, né? Porque no Brasil a gente tem problema quando um é de um partido, outro é do outro, e os irmãos brigam. Então, naquela época, a confusão era com relação à escravidão. Enfim, essas questões Joseph queria resolver se fosse presidente em 1850 e acabar com a escravidão nos Estados Unidos. Mas a maioria dos membros era do pensamento de Joseph. Não, nós não queremos. E o próprio Brigham Young expressou também que era contra a escravidão. Mas o que acontece? Eu estou resumindo muito para vocês essa história que já falei aqui no canal e posso trazer novos vídeos, porque eu sei que alguns vídeos se perdem, é difícil de localizar alguns vídeos, e eu nem lembro. Às vezes vocês perguntam, Lucas, onde está esse vídeo? Eu não sei. Eu não fiz um bom trabalho fazendo uma descrição e colocando. Alguns estão reunidos em playlist, mas alguns vídeos simplesmente se perdem, né? Às vezes vocês ouviram dizer alguma coisa em um vídeo e não sei, gente. Tem centenas e centenas de vídeos, eu posso falar de novo. Acho que fica mais fácil do que localizar o vídeo. Mas para que eu não me perca, de alguma forma, Brigham Young, ele decidiu que eles não podiam mais ser ordenados ao sacerdócio, nem ir no templo. Eles podiam receber algumas ordenanças como batismo, podiam conviver com os santos. E os Estados Unidos, eles tinham muitos problemas raciais naquela época, assim como o mundo todo, né? Mas os Estados Unidos, de forma peculiar. O que aconteceu aqui foi uma questão muito, muito forte. Um dos motivos que levou à guerra civil americana, com certeza, a escravidão, né, um dos motivos principais, assassinato de pessoas, inclusive do Abraham Lincoln. Mas, para não me prolongar muito, em 1978, o presidente Spencer W. Kimball, que era o profeta da igreja, depois de ter meditado e orado muito a esse respeito e vendo que muitos membros do Brasil, da África, eles queriam as bênçãos do evangelho, se uniam à igreja, eram fiéis, mas não podiam ter a plenitude dessas bênçãos por não poder receber o sacerdócio, e vendo que não havia um motivo, né, uma revelação, dizendo por que eles não podiam receber. Havia teorias, gente dizia que os negros eram ancestrais de Caim, não podiam receber o sacerdócio por causa disso. Havia um monte de coisas, não foram valentes na Guerra dos Céus, mas eram teorias. Essas coisas nunca foram adotadas para a igreja como doutrina oficial. Existem artigos na igreja que você pode ler sobre isso. Enfim, é uma questão triste que aconteceu. Eu acredito que foi um erro, mas assim, um erro dentro daquele contexto, né? Talvez você tenha um avô, uma avó que às vezes fala umas besteiras e você fala, nossa mãe, por que tá falando isso, né? Umas piadas sem sentido. E isso é porque são frutos de outra geração. As coisas que eles viam, as coisas que eles experimentaram são diferentes da nossa. Então, às vezes a gente vê, puxa, esse meu avô aqui casou com uma menina de 14 anos, que absurdo, né? Pedófilo. Não pode fazer essa acusação, porque a realidade daquele tempo era diferente, né? E as moças casavam jovens, às vezes com 14, às vezes até mais jovem que isso. Então existem coisas que a gente tem que tentar ver do modo que as pessoas viram naquela época. E infelizmente os registros não são abundantes e muitas vezes os registros que tem nós não mergulhamos, apenas olhamos um fato histórico e já queremos interpretar.
e essa vontade de interpretar, ela não pode nos levar ao erro de usar as lentes do presente, né? Do tempo que nós vivemos, que temos uma outra forma de enxergar os fatos para o passado. Então, tenhamos misericórdia e sejamos cuidadosos ao ver isso. Eu não estou querendo justificar, porque eu acho que não deveria ter sido assim. Eu acho que deveriam seguir o que Joseph Smith ensinou e demonstrou, que todos os homens, independente de raça ou cor, podiam ter as bênçãos do sacerdócio, né? Se não fosse assim, ele não teria ordenado os irmãos ao sacerdócio, mas aconteceu, é fato. Realmente, em 78, o Senhor enviou uma revelação dizendo, não, para com isso, está errado, não é para acontecer, tem que receber o sacerdócio. E aí os homens passaram, todos, independente de raça ou cor, se são dignos, receber o sacerdócio de Deus, tá certo? Então foi um dia maravilhoso isso quando aconteceu. Oitavo, casamento polígamo, né? Também é um assunto que muitos atacam a gente e aconteceu. Aconteceu nos primeiros dias e aí é diferente da questão do sacerdócio aos negros. Eu não acho que foi um erro. Pelo contrário, eu acredito que foi um mandamento dado por Deus para que os casamentos plurais acontecessem. Isso foi um mandamento também na época do Velho Testamento para alguns homens. Abraão teve mais de uma mulher, bem como vários dos patriarcas. Nós vemos Moisés com uma outra mulher, um grande líder para as 3 grandes religiões monoteístas. Pois é, ele está lá com mais de uma mulher, né? Então, assim, não que os homens e as culturas do passado nos sirvam para justificar o que aconteceu, mas se Deus fazia assim no passado, por que não faria hoje, numa época de restauração? E o casamento plural era algo difícil para Joseph Smith. Ele amava Emma, o amor da vida dele, apaixonado por ela, e ela apaixonada por ele. E quando ele recebeu esse mandamento de casar, ele falou, não mesmo, não mesmo. Ele fez a tentativa na insistência de Deus, mas ele falou, não quero. Passou-se 10 anos antes que o Senhor, mais uma vez, tendo enfatizado muitas vezes, conseguiu persuadir o profeta Joseph Smith a realizar o casamento plural. E aí, o casamento plural, também já falei sobre isso, ele tinha 2 tipos, né? Tem alguns casamentos plurais que eram feitos onde o homem e a mulher se uniam num relacionamento conjugal completo, né? Então incluía relações sexuais. O homem e a mulher eram parceiros em todos os sentidos. Outros casamentos plurais aconteciam para a eternidade. E acho que Joseph era bem mais confortável com isso, né? Lembra que a doutrina do selamento eterno estava sendo revelada linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali, como todas as outras doutrinas e práticas que temos. O Senhor geralmente não revela tudo de uma vez, mas ele vai dando um preceito aqui, outro ali. E a revelação da eternidade das famílias, ela foi gradual. E o casamento plural, ele possibilitava que os membros da igreja tivessem um elo entre eles, né? Então, é uma das possíveis razões, porque assim, também Deus ele não dá muitas razões para dar mandamentos. Ele disse, por exemplo, que quando ele quer suscitar uma posteridade justa, ele ordena o casamento plural. O que nós sabemos é que o casamento plural acabou. O governo dos Estados Unidos entendeu que era inconstitucional um homem ter mais de uma mulher. Pressionou muito a igreja, tirou propriedades, e ainda que essa pressão toda estivesse acontecendo, a mesma coisa de Fort Woodruff. Ele disse, eu não vou deixar os templos ir embora, vou deixar o governo fazer as coisas. Eu não posso, porque Deus nos deu um mandamento. E o casamento plural tem que acontecer. E se você ler o livro Santos, especialmente o 2 e o 3, você vai ver mais sobre o casamento plural. E como foi difícil o início do casamento plural, mas depois, uma vez que os santos estavam cumprindo esse mandamento, eles amaram, eles gostaram. E não que não tivesse desafios em alguns relacionamentos, mas algumas pessoas dentro de relacionamentos plurais, eles apreciavam esse tipo de coisa, né? Eu lembro de uma irmã que disse assim, eu sou grato por ter uma esposa e irmã, né? Como ela chamava a outra esposa do marido, porque ela pode olhar meus filhos e eu vou estudar medicina. Então, tem coisas assim que você vê no casamento plural. Outras tinham muita dificuldade, algumas famílias o marido
e a esposa moravam numa casa, as outras esposas moravam em outras casas. Enfim, aconteceu, tem uma série de coisas interessantes que você pode ler no livro Santos. Mas o presidente Woodruff recebeu uma revelação de que deveria terminar isso, que o Senhor tinha cumprido seus propósitos com relação ao casamento plural. Então foi encerrada a prática. Algumas famílias tiveram dificuldade de encerrar isso, foi preciso um segundo manifesto, mas o fato é que acabou. Dizer que os membros da igreja se casam com outras mulheres é mentira, isso não acontece há muitos, muitos anos, tá certo? E não era todos os membros da igreja que casavam de forma a ter mais de uma esposa. Isso tinha uma série de regras que deveria ser aprovado pelos líderes da igreja, os divórcios eram facilitados, tem um monte de coisas que é interessante, muito interessante da gente estudar. Mas uma coisa eu quero garantir para vocês, nesse vídeo rápido e nesse bate-papo que a gente está fazendo. Não era para satisfazer a carne, não era uma questão de luxúria. Não chegava os homens da igreja e pegavam menininhas e para o seu bel prazer transformavam elas em esposas escravas. Essa forma como pintam a poligamia ou casamento plural, como a gente prefere que se chama, ela é errônea. Tá? Qualquer pessoa que é séria e que estuda os documentos do que aconteceu vão ver que não era assim. Inclusive, as mulheres de Utah, que é onde estava concentrada a maior parte dos membros da igreja, elas eram ativistas, elas eram fenomenais. Muito do voto feminino, da permissão para as mulheres votarem, veio por causa das mulheres de Utah. Elas eram destemidas, estudiosas, participativas, tinham chamados na igreja e trabalhavam muito na comunidade. Então, não existia nada dessas mulheres submissas, que eram escravas sexuais. Cuidado com esse tipo de coisa. Eu convido todos vocês que quiserem saber mais sobre a poligamia, que estudem os artigos que eu vou deixar na referência. E também posso trazer mais vídeos sobre isso. Mas lembra, já existe muito material no site oficial da igreja e o livro Santos eu fortemente recomendo que vocês leiam. Tem mais duas coisas que ele fala. O Jardim do Éden foi nos Estados Unidos. Bom, vou corrigir isso. Na verdade, os Estados Unidos está no lugar próximo aonde foi o Jardim do Éden. Nós temos revelação em Doutrina e Convênios que diz que é verdade, que Adão ele viveu no local lá próximo da onde seria hoje o Missouri. Eu visitei o local onde, por exemplo, Adão fez uma grande reunião no final da vida dele com todos os portadores do sacerdócio. Foi maravilhoso. Eu estou preparando e vou trazer esse vídeo para vocês aqui. Mas é verdade, Deus revelou que o Jardim de Éden é lá. Qual o problema? Aliás, eu sei qual é o problema. É que a gente tem um pouco de incômodo quando todos os lugares sagrados vão ser nos Estados Unidos, né? Alguma coisa assim, a gente fica com um pouco de ciúmes. Mas lembra, Joseph Smith ensinou que a terra da promissão, né, a terra prometida, Sião, são as Américas. América do Sul, América Central e América do Norte. Não é só os Estados Unidos. E eu fico pensando em alguém que vive, sei lá, no Japão, que vive nas Filipinas, que vive no Oriente Médio, ouvindo isso. Eles devem ficar, quer dizer, Sião tem que ser nas Américas agora. Mas é a mesma coisa que aconteceu na época de Jesus, né? Imagina outras pessoas ouvindo a pregação de Jesus, ou depois dos apóstolos dele dizendo que Jerusalém era uma terra santa. Eles deviam ficar bravos, né? Como aqui é a Espanha, aqui na Grécia, aqui é a terra santa. Mas, meus irmãos, é Deus que falou. Nós não precisamos dar desculpas pelo que Deus falou. O fato que devemos considerar, não obstante, é que a terra inteira vai ser transformada quando Jesus Cristo voltar. E depois do milênio, quando as pessoas vão receber seus reinos de glória, o mundo vai ser transformado num reino celestial. E o mundo inteiro será a terra da herança daqueles que forem justos. Portanto, dizer que uma terra é especial, nós sabemos que a terra é especial se as pessoas guardarem o Evangelho de Jesus Cristo. Existem promessas nas Escrituras sobre determinados lugares do mundo, mas essas promessas não se cumprem a menos que as pessoas cumpram os mandamentos. Sião é onde você vive. Pode ser um país que nem tem igreja, mas se você está vivendo sua religião, está se esforçando por fazer o máximo, Deus vai santificar aquele lugar para a sua bênção. E ali vai ser Sião.
Então, que bom sabermos que existia um Jardim do Éden, que ele era localizado ali, perto do Missouri. Mas isso não significa que outros lugares não sejam importantes. Que bênção é saber que Jesus viveu e andou nas ruas de Jerusalém. Nós podemos visitar e ver aquele lugar. Mas você não precisa ir para Jerusalém para sentir o amor de Cristo e para saber que Ele foi o Salvador do mundo. Muitos vão para Jerusalém e não têm essa crença. Judeus, muçulmanos e muitos cristãos até não acreditam em Cristo como um Deus, mas como um mestre moral. Nós temos um testemunho muito maior nesse sentido, porque nós sabemos que Ele é Deus entre os homens. Então, é verdade que falou sobre o Éden e queremos que Deus revele mais. Quem sabe, se nós formos fiéis, Deus pode revelar mais coisas para nós sobre o passado, o presente e o futuro. E o 10º, eu achei isso muito engraçado, como foi dito. Jesus pregou aos índios do Brasil. Olha, primeira coisa, tá cheio de equívocos aqui, mas eu entendi o que quis dizer. O livro de Mórmon é outro testamento de Jesus Cristo. A parte principal do livro realmente diz que Jesus Cristo visitou as Américas, ensinou o povo nas Américas e que o povo que estava aqui recebendo Jesus Cristo, né, os descendentes de Leí, que veio de Jerusalém, eles, em parte, estavam entre a população indígena quando os europeus chegaram. Agora, não está dizendo que Jesus Cristo visitou especificamente o Brasil. A gente não sabe onde eram as terras do livro de Mórmon. Sabe quanto que foi descoberto sobre as antigas civilizações? A gente fala, né, incas, maias, astecas. Gente, existia muitos e muitos, centenas, talvez milhares de povos aqui nas Américas durante milênios. Então, nós não sabemos. Talvez a família de Leí fosse muito pequena entre muitos outros que viviam aqui nas Américas. Talvez eles se expandiram muito, mas se corromperam. Enfim, tem muitas coisas que podem ter acontecido. Talvez Cristo tenha visitado a América Central, né? Algumas pessoas dizem que foi lá onde a civilização nefita se desenvolveu. Talvez tenha sido na América do Norte. Você fala, América do Norte não, já tem o Jardim do Éden. Não sei, gente. Mas o fato é que Jesus visitou as Américas, aonde nós não sabemos. E naquela época eles nem eram chamados índios, né? Esse foi o nome que os europeus deram aos nativos que viviam aqui. Então, Jesus Cristo pregou aqui nas Américas, ele disse lá em João que ele tinha outras ovelhas que ele visitaria, e de fato ele cumpriu isso quando veio aqui para as Américas, mas ele disse, aqui nas Américas ainda tem outras ovelhas que não são dessa terra nem de Jerusalém, porque Cristo é o pastor de toda a terra e ele vai visitar todas as suas ovelhas. Então nós somos gratos pelo livro de Mórmon. Se você está curioso para saber como foi essa visita, pede um livro de Mórmon, é de graça, e você vai poder ler. Aliás, pode acessar o aplicativo, o livro de Mórmon, que você pode baixar e ler. Eu terminei de ler o livro de Mórmon ontem. Eu não sei quantas vezes eu já li o livro de Mórmon. Acho que está perto de 30 vezes que li. Eu queria ter contado melhor, eu realmente não sei. Mas que grande bênção poder ter esse registro. Eu testifico para vocês que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Eu não sei quem eu seria sem o conhecimento que esse livro me proporciona. O livro de Mórmon é a pedra fundamental da minha religião, sim, da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, porque sem esse livro não faria sentido a igreja, mas também é a pedra fundamental do meu testemunho do Salvador. É no livro de Mórmon que eu aprendi que Jesus Cristo, de fato, ele me redimiu. Eu sei que a Bíblia fala do sacrifício expiatório dele. É o ministério dele, aqueles 4 evangelistas foram maravilhosos, nós estamos estudando Vem Segue-me. Mas, de alguma forma, o livro de Mórmon ele transmite com uma maior clareza o poder de Jesus Cristo. E eu sou tão grato por esse registro que testifica da Bíblia. A Bíblia também testifica do livro de Mórmon. E ambos juntos edificam um sólido e poderoso testemunho, que não pode ser destruído, pode ser combatido. Satanás tem tentado destruir a autenticidade do livro de Mórmon e do testemunho que ele presta de Cristo. Mas esse livro tem resistido.
e porque o Espírito Santo me revelou a verdade deste livro sagrado, eu não posso negar. E parte do meu esforço aqui na internet é convidar vocês a lerem, ponderarem e orarem para que saibam que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Isso vai mudar a vida de vocês para sempre, porque se o livro de Mórmon é verdadeiro, meus irmãos e irmãs, Deus ele fala ao homem hoje, revela a sua palavra e tem um plano de salvação. De alguma forma, o livro de Mórmon consegue nos dar força para lidar com as pressões e tentações. Ele nos dá um escape, um caminho seguro para que nós possamos voltar ao nosso lar celestial. O livro de Mórmon é fonte de consolo, de sabedoria, de instrução, e eu convido todos vocês, se estão negligenciando a sua leitura no livro de Mórmon, que se arrependam e leiam esse livro. Eu sei que o livro de Mórmon ele pode tornar a sua vida melhor. Então, leiam o livro de Mórmon todos os dias, mesmo que não seja parte da designação do Vem Segue-me, mesmo que não tenha um desafio no Seminário Instituto, leia o livro de Mórmon todos os dias. Faça isso parte da sua rotina diária. Põe para escutar, tira 5 minutos de manhã para ler ou de noite antes de dormir. Não sei como você vai fazer, mas faça. Porque esse livro ele pode salvar a sua vida, como de fato tem salvado a vida de muitos, inclusive a minha. Obrigado por assistirem esse vídeo. Se tiverem ideias sobre outros vídeos que eu posso reagir, esclarecer, manda aí para mim, beleza? Até mais, pessoal!